O que é a lógica de Aristóteles? Muito legal. Aristóteles falou de quase tudo, né? De design de sobrancelha, a gastronomia, Aristóteles trabalhou. Estética, né? Estética é isso, né? Uns cosméticos, um negócio assim, né? Que faz, né? Harmonização facial, metafísica. E uma das coisas que ele trabalhou foi lógica. Lógica é uma consequência dos seus estudos sobre ontologia, sobre metafísica. Então, em resumo, o que seria a lógica para Aristóteles? É como nós vamos ajustar o real com o racional. Como estabelecer critérios racionais para não só compreender a realidade, mas para também explicar essa realidade. Então, lógica em Aristóteles está vinculado com ontologia e com linguagem. Sempre, entendam isso, a adequação do real com o racional. É uma herança que a gente carrega até hoje. Nós usamos essa frase a todo momento. Poxa, isso não tem lógica. Ou, nossa, isso tem lógica. É como se a nossa racionalidade e as nossas faculdades cognitivas fossem para nós uma juíza, ou um filtro para entender o que é falso, o que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, né? Então, isso seria uma adequação com a realidade. Como a nossa razão se ajusta à realidade, alcançando a verdade, né? Isso é lógica para Aristóteles. E a lógica aristotélica vigorou por muitos séculos e foi o abandono dela que nos deu calculadoras em 50 anos depois. Porque a ciência ela não avançava para além do que o Aristóteles fornecia, justamente por causa de uma lógica limitada. E aí, então, a gente tem a lógica aritmética do Frege, a conceitografia. Então, assim, a obra do Frege, assim, nós estamos falando 1879, correto, Pedro? Não estou errado a data, alguma coisa assim, final, 79, 89, alguma coisa assim. Então, assim, e 50 anos depois a gente tinha o Alan Turing falando de máquinas e calculadoras e decifrando códigos, porque simplesmente por causa da visão de mundo aristotélica. Às vezes a gente perde um pouco isso, a gente acha que a ciência e a tecnologia foram se desenvolvendo assim linearmente. Não, foram por rupturas. E romper com a visão de mundo medieval e aristotélica foi fundamental para o desenvolvimento da revolução científica. O Pedro mencionou já aqui. Por que que esses acontecimentos que a gente mencionou, marítimos, a luneta, a reforma, eles aconteceram no século XVI, Galileu, XVI, XVII, pós-reforma protestante. A medicina ensinada na Idade Média era de Avicena. E dois séculos depois da Reforma Protestante, a gente já tinha desenvolvimento médico assim que a gente não teve em séculos. Vocês se lembram um quadro do Rembrandt que tem um corpo humano de uma pessoa falecida, vários homens em volta e o professor com o braço do corpo do defunto aberto e ele puxando um pedaço ali. O que é aquilo ali? É o pintor no auge do momento de ouro da arte protestante, mostrando que estudar um corpo humano era sagrado também. Não tinha nada de místico, não tinha nada de problemático. Vejam, existe prática científica e filosófica no Oriente há milênios antes da Reforma Protestante. Mas por que o desenvolvimento científico? Por que o desenvolvimento tecnológico que a gente teve para a chamada Revolução Científica? E tudo isso aconteceu por causa da Reforma Protestante. Assim, todos eram protestantes, o Galileu, o Kepler, todos. Os que não eram protestantes eram católicos, tipo Mendel, mas assim, influenciados pela visão de mundo bíblica cristã da realidade. Então, assim, não é à toa isso. E às vezes a gente acha que a Reforma Protestante foi assim, uma reforma doutrinária na igreja, justificação pela fé. A Reforma Protestante salvou a gente do barbarismo científico, tecnológico, cultural, que a gente estaria na Idade Média. Eu sei que chamar a Idade Média de Idade das Trevas é iluminista, né? É uma designação iluminista. Mas os reformadores tinham um lema de pós tenebras lux. Eles sabiam que a igreja e a fé cristã tinha passado por um momento de obscuridade, de arrefecimento,
E a redescoberta das escrituras colocou a cultura ocidental num outro momento de desenvolvimento sem precedentes, que a gente colhe até hoje. E aí, então, aqueles livrinhos sobre a influência de Calvino na cultura ocidental, aquelas análises de países com colonização protestante, países de colonização católica, começam a fazer sentido quando a gente tem noção disso, de que a lógica que vigorava na Idade Média era a lógica aristotélica, que é uma lógica de princípios muito rudimentares, e que somente com Frege, matematização, uma conceitografia e uma linguagem matematizada deram origem para os desenvolvimentos científicos que a gente hoje está desfrutando aqui na internet e que a gente sabe que é fruto da Reforma Protestante. Quem faz isso brilhantemente é o Kuyper no livro Calvinismo, né? Porque se ninguém explicar o que significa o livro, você acaba não comprando, achando que vai falar de doutrina da eleição. Exato. Mas o Kuyper divide os capítulos, e foram palestras que ele realizou, em que há um capítulo específico para dizer que como o ambiente científico moderno só foi possível pelo terreno da Reforma Protestante, né? As visões de mundo contrárias à ideia reformada calvinista não possibilitaram o desenvolvimento científico. Essa ideia de falta de separação entre criador e criatura, então a criação é sagrada, ou logo ela é intocável, logo eu não posso abrir um cadáver, não posso compreender a anatomia humana. Bom, foi a perspectiva bíblica que a Reforma resgatou, que promoveu, como o Pedro bem disse aí, o desenvolvimento científico, né? Exatamente.